aí, turminha do quinto ano, tudo certo com vocês? Estão bem? Estão se cuidando? Estão estudando? Espero que sim, que aproveitem esse momento, que tudo isso que vocês aprenderem neste ano, tanto na questão de aprendizagem mesmo, de estudo, matemática, geografia, história e tudo mais, como de aprendizagem também de crescimento pessoal na vida de vocês, tá bom? Então temos que aproveitar tudo que nos é oferecido. Então, nós vamos iniciar agora em História, na unidade 2 do livro didático que vocês têm aí, Liga Mundo. Então, o tema que nós vamos estudar, o conteúdo, trata sobre quando o Brasil era de Portugal. Então, lá no princípio, nós vamos estudar as páginas 24 a 30, a princípio, tá bom? Iniciando, então, aqui na página 25 e na página 26, nós temos essa imagem que retrata uma cena onde o pintor, historiador e professor Calixto, ele quis mostrar para nós como que ele conseguia ter esse olhar em relação à colonização, à chegada dos portugueses. Como que ele entendeu que foi esse encontro dos portugueses com os indígenas, logo que eles chegaram. Então, aqui ele retrata um pouquinho esse primeiro momento. Então, vamos lá ver? Ó, na primeira pergunta, o que podemos observar nessa cena? O que vocês observam nessa cena? O que ela consegue trazer para vocês de informação, tentar entender como que o historiador ele viu esse acontecimento, como que ele imaginou esse acontecimento? E para vocês, o que vocês acham? Então, nós podemos observar aqui, ele apresenta aqui 3 momentos, né, ou 3 cenas, podemos pensar. Nós temos logo aqui os indígenas, né? Então, eu vou colocar aqui a nossa, para vocês verem, nós temos os indígenas logo aqui. Aqui nós temos o quê? Né? Então, aquela elite dos portugueses. Aqui nós temos os soldados. Aqui nós temos toda a parte do litoral e da vegetação nativa. Então, ele representou tudo isso. Né? Então, assim, agora, será que a gente consegue perceber uma interação entre os indígenas e os portugueses? Será que eles estão conversando? O que será que está acontecendo? Vocês acham que houve um diálogo nesse momento? Então, nós devemos lembrar o quê? Que os indígenas, eles tinham, né, a própria linguagem deles e os portugueses, a deles também. Então, será que nesse primeiro momento houve um diálogo, um entendimento, uma interação? E aqui, como você acha que foi o primeiro encontro entre portugueses e indígenas? E aí, como que vocês imaginam? Foi amigável? Foi um encontro legal, divertido, onde eles conseguiram se entender logo a princípio? Você concorda com a maneira como o pintor representou esse encontro? E aí, vocês concordam? Se fosse para vocês representar, de que maneira vocês iriam representar esse primeiro encontro? Será que dessa mesma maneira? Será que vocês iriam apresentar, por exemplo, toda essa paisagem? Por que será que ele colocou, né, aqui o mar, toda essa paisagem? Tá? Então, assim, podemos levar essa reflexão e entender um pouquinho, assim, como que aconteceu esse primeiro encontro. Na página 26, nós vamos estudar agora, nós vamos iniciar, então, um pouquinho sobre essa questão do Brasil, né? O Brasil, lá no princípio, quando ele foi descoberto pelos portugueses. Vamos lá. Império Marítimo Português. Como você imagina que ocorreu a exploração e o povoamento? Então, nós temos aqui o povoamento e a exploração quando os portugueses chegaram ao território americano. Será que foi uma situação tranquila? Será que tudo isso aconteceu de forma tranquila? Será que houve algum tipo de conflito, algum tipo de divergência? Então, o que vocês acham? Então, nós temos aqui, os estados modernos começaram a surgir no século XV,
com a centralização e a unificação do poder nas mãos da monarquia, das monarquias. Então, o que é monarquia? Então, ele é uma forma de governo em que quem governa é um rei, um imperador. E ele é um governante supremo. O que é isso? O que ele decide, está decidido. Então, ninguém consegue ir contra. Tá? Então, a decisão dele é suprema, certo? Então, Portugal foi um dos primeiros estados europeus a se unificar, o que lhe permitiu sair à frente na concorrência por territórios e riquezas. Então, por isso que a gente vai observar que Portugal ele tinha um grande domínio sobre terras, principalmente terras na América, na Ásia e na África. Então, no fim do século XV, início do século XVI, então nós temos aqui século XV e século XVI, o Estado português havia se tornado um império marítimo e comercial, estabelecendo colônias e feitorias na Ásia, então falei aqui Ásia, África e América. Esse domínio favoreceu relações comerciais e trocas culturais entre diferentes sociedades. Tá? Então, primeiramente, o que é feitoria? O que vocês têm aqui ao lado aqui no livro e que fala, né? Que a feitoria é o quê? É um local, então era um local onde era usado, né? Onde os portugueses usavam para fazer troca de mercadorias, tá bom? Então, eles faziam essas trocas. No princípio, né, o que eles faziam? Eles trocavam com os indígenas, então eles perceberam que os indígenas ficaram muito interessados pelas mercadorias deles, então eles faziam troca. Então, os indígenas, eles tinham muito ouro, a questão da natureza, a gente vai ver logo em seguida tudo isso, e os portugueses arrumaram esse local onde os indígenas iam, levando aquilo que os portugueses queriam e trocavam por mercadorias. E às vezes assim, coisas assim, simples, um espelho, um pente, alguma coisa que não era de utilização dos indígenas, mas que eles ficavam encantados com aquelas novidades, tá? Então aqui nós temos abaixo um mapa, tá? Então esse mapa, o que ele mostra para nós, esse mapa? Então nós temos aqui a legenda. Então, essa parte laranja, que é toda essa parte aqui, vocês estão percebendo que fica bem na parte litorânea, tá? Então, aqui tanto na América, no caso a América do Sul, então pegando aqui principalmente, né? Na verdade, principalmente não, totalmente aqui a parte litorânea do Brasil. Então, nós temos aqui a parte da África também, então toda a parte litorânea. Então, o que aconteceu? Então, essa parte era o quê? Eram áreas controladas pelos portugueses. E depois nós temos também aqui os pontinhos pretos, que eram o quê? As cidades e vilas criadas pelo domínio português. E nós temos também aqui essa linha, né, vermelha, todinha, é o quê? É a rota que os portugueses faziam, uma rota comercial. Então, vocês percebiam, né, que eles saíam daqui, de Lisboa, vinham aqui para o Brasil, né? Depois pegavam aqui alguns estados da África e depois eles iam lá para a Ásia, de uma forma especial para a Índia, tá bom? Então, eles pegavam toda essa rota comercial. Aqui eu trouxe para vocês três imagens, né? Então, aqui para representar um pouquinho a questão da monarquia, tá bom? Aqui eu trouxe para representar a questão da feitoria, locais onde os portugueses ficavam, tá? Esperando os indígenas trazerem mercadorias e fazerem as trocas, tá bom? E aqui um pouquinho dessa questão, assim, da chegada mesmo dos portugueses no território brasileiro. Continuando na página 27, nós temos, vai falar um pouquinho sobre essa questão da exploração do território brasileiro, tá? Então, o território que hoje forma o Brasil era a parte americana desse império, então, como nós vemos. Então, toda a questão, nós temos a América
do Sul, América Central e América do Norte. Então, os portugueses, eles exploraram apenas a América do Sul e, de maneira particular, o Brasil. Então, quando os portugueses chegaram ali, em 1500, buscavam riquezas e recursos naturais que pudessem ser explorados para aumentar a renda da coroa portuguesa e gerar lucro para os mercadores. Nessa época, as riquezas mais cobiçadas eram os metais preciosos, como o ouro e a prata. Tá? Então, nós temos aqui a prata e o ouro. Tá? Então, para explorar as riquezas de sua colônia, os portugueses negociaram com os indígenas a utilização de seus conhecimentos sobre a mata nativa. Então, aí começou um pouquinho a questão da exploração. Por quê? Porque eles aproveitaram o conhecimento que os indígenas tinham da mata, de tudo aquilo que a mata poderia oferecer, na questão até mesmo desses recursos, né, de riquezas, que eram esses metais preciosos, e que os indígenas eles tinham esse contato, eles sabiam onde tinham, porque para os indígenas isso não visava a questão de lucro. Não, eles usavam, eles tinham, tá? E eles usavam de maneira assim que não agredia a natureza. E quando os portugueses perceberam que existia essa riqueza também aqui no Brasil, eles procuraram o quê? Utilizar o conhecimento dos indígenas para que eles pudessem ter esse lucro, obter toda essa riqueza. Então, aqui vai falar um pouquinho, quando fala da biopirataria, é um pouquinho essa questão, tá? Que eu dei esse uso do conhecimento do povo, da tradição de um povo, para enriquecer. Então, aqui ele vai falar um pouquinho sobre a questão da floresta amazônica, e que as pessoas, os povos que vivem na floresta amazônica, eles usam, sim, de todos os recursos que a floresta tem, porém, sem agredir, então aqui fala, eles não agredem a floresta, né, o meio ambiente, eles não fazem essa agressão, eles usam de forma conforme a necessidade deles, tá? Só que com o crescimento das cidades, com a questão do faturamento, do enriquecimento, começou a chegar, né, outras pessoas e fazem o quê? Eles usam do conhecimento desses povos da Amazônia para criarem, tá, produtos. Então, a questão da biopirataria, tá bom? Então, a gente conhece, por exemplo, o açaí, andiroba, copaíba, espinheira santa, jaburandi, que são produtos naturais que são usados para a questão de remédios, para curas e tudo mais. Mas eles tiraram esse conhecimento de onde? Dos povos que vivem na floresta e que usam de maneira, né, consciente, sem agredir a natureza. Porém, chegando toda essa questão, né, do crescimento, chegou também a questão da exploração, até mesmo nos dias de hoje. Eu acredito que deu para vocês observarem um pouquinho esse processo de colonização realizada pelos portugueses, quanto que a gente está falando um pouquinho sobre a questão da exploração. Então, é exploração de conhecimento, é exploração de produtos. Então, agora nós vamos ver um pouquinho sobre a questão da exploração do pau-brasil, tá? Então, o pau-brasil era a principal riqueza extraída da colônia nos primeiros 30 anos da ocupação portuguesa. Então, os primeiros 30 anos, o pau-brasil foi o produto que enriqueceu a colônia portuguesa. Então, a árvore também conhecida como pau de tinta ou ipirapitanga, como denominavam os indígenas que habitavam o território, era muito valorizado na Europa. Então, por que será do pau de tinta, né? Quando fala aqui, o pau de tinta. Então, nós temos aqui, ó, pau de tinta. Por que será que usa esse termo, né? Então, aqui nós temos uma imagem, tá bom, do tronco de um pau-brasil. Por quê? Porque quando tirava essa parte do tronco, então, eles usavam muito para tingir roupas, então, é usado para formar tinta, tá bom? Então, o pau-brasil era uma árvore nativa da
Mata Atlântica, nativa o quê? Que ela pertencia, ela nascia lá, tá bom? Era casa, o habitat, podemos pensar assim, o pau-brasil era a Mata Atlântica. E crescia no litoral sul-americano, desde a região do atual estado do Rio Grande do Norte até o atual estado do Rio de Janeiro. Então, ela pegava uma extensão bem grande. Então, se a gente for pensar, né, o Rio Grande do Norte, que fica lá no norte do país, uma outra extremidade. Então, ela pegava toda aquela parte da região norte até a região sudeste, que é onde o Rio de Janeiro está, tá bom? Então, sua exploração era feita pelos indígenas, que faziam a parte mais pesada do trabalho. Então, mas os indígenas, será que eles exploravam o pau-brasil por questão de ganância, por questão de querer uma riqueza? Não, na verdade não, tá bom? Eles, assim, na inocência deles, eles começaram a princípio fazer aquilo, né? Quando nós falamos um pouco de feitoria, na questão da troca da mercadoria, depois eles foram escravizados, porque foi todo um processo de 30 anos. Então, eles foram escravizados depois, eram obrigados a fazer. Então, eles faziam a parte mais pesada, que era o quê? Cortar. Então, nós temos aqui, ó, cortar, empilhar e transportar as toras para os navios em troca de objetos como, olha, lembra? Facas, machados, anzóis. Esse tipo de troca era conhecida como escambo, tá? Lembrando que a feitoria era o quê? O local onde eles praticavam o escambo. A madeira era armazenada nas feitorias, tá? Portuguesas, de onde era embarcada para a Europa. Então, aqui essa imagem mostra um pouquinho todo esse processo, tá bom? Então, olha, de tirar o pau-brasil, tá? De levar até as feitorias. Então, esse processo de troca se chamava de escambo. As drogas do sertão. Outra riqueza também explorada pelos portugueses no período da colonização foram as drogas do sertão, nome dado aos produtos que não existiam na Europa. Então, não existiam de maneira nenhuma esses produtos na Europa, tá? Então, quais eram? O cacau, trouxe aqui a imagem, a canela, tá bom? O cravo, a baunilha e o guaraná. Então, eram produtos assim, muito cobiçados também pelos europeus. Esses produtos tinham bons preços na Europa e eram utilizados principalmente no preparo de remédios e como tempero de alimentos. Eram encontrados na região amazônica e extraídos pelas missões jesuítas que utilizavam a mão de obra indígena para esse trabalho. Novamente, a exploração dos indígenas, tá? Então, o trabalho mais pesado era realizado por eles. Os bandeirantes também adentraram no sertão em busca desses produtos, entrando muitas vezes em conflito com os jesuítas e indígenas das missões. Tá? Então, foram produtos que geraram muitos conflitos, por quê? Porque eles eram muito cobiçados pelos europeus, e daí com o crescimento e tudo mais, também pelos bandeirantes que começaram que conheceram esses produtos, se interessaram, e aí começou a gerar a questão dos conflitos, tá? Aqui vocês têm, então, na página 29, vocês vão responder as questões, tá? No próprio livro, vocês vão estar respondendo essas questões, tá? E nós temos também aqui, na página 30, também outras questões para vocês responderem. Então, até mais, tá bom? Porque a gente precisa continuar os estudos, então vamos continuar firme. Não esquecer, então, de responder as questões da página 29 e da página 30. Então, tchau, crianças, até mais. Fiquem com Deus e se cuidem.